Olha só, hoje é Dia das Mães, mais uma vez parabenizando aí todas as mães, tá? E quero basear essa mensagem no 1 Samuel, abra a tua Bíblia aí, 1 Samuel. Semana que vem nós vamos continuar a nossa escala, tá? Porque hoje foi um culto, vai ser um culto diferente, tá? Comemoração do Dia das Mães, nós vamos parar mais cedo, porque vai ter aí um bolo, refrigerante, né? Fotos, e aí nós vamos terminar mais cedo, porque isso faz parte da comunhão, faz parte do culto também. Culto não é ficar 2 horas aqui louvando, pregando, é a gente estar junto, conversando, se abraçando, estarmos juntos aqui. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Sabe quem eu vou falar? Qual a mãe que eu vou falar? Sobre Ana. Porque Ana é uma mãe profética. Ana fala de algo maravilhoso. E a Bíblia tem toda uma simbologia. E a Bíblia ela aponta, justamente, ela tem um apanhado, ela aponta para Cristo, para Jesus, tá bom? Mas em 1 Samuel, todo mundo sabe a história de Ana, que ela tinha uma rival chamada Penina. O marido dela, Eucana, casado com 2 mulheres. Naquele tempo, não era que podia, não, era tolerável, tá? Porque às vezes a pessoa fala, naquele tempo podia. Nunca pôde ter 2 mulheres, nunca pôde. Só que tinham, porque era uma desobediência e era tolerável isso. Mas não era bom, porque você vê que já começa a confusão aí. Se você for ver, por exemplo, antes de eu ler aqui, quer ver? O Abraão, por exemplo, né? Ele tinha H, que era a esposa dele. Aí, como ela era estéril e queria ter um filho, ela sugeriu que Abraão deitasse com H. Aí ele acabou de ter 2 mulheres dentro de casa. Você sabe o que aconteceu, né? Deu problema, deu ou não deu? Deu confusão. É verdade ou não? Então, não é que podia, porque sempre isso traz problema. E em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: então Ana se levantou. O que Ana fez? Se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma. Ela tinha o quê? Amargura de alma. Orou ao Senhor e chorou profundamente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em o quê? Oração. Eu estou no versículo 12, irmão, capítulo 1, versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios. Aliás, ela não falava, ela só fazia movimento com seus lábios, só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz.
pelo que Eli teve por embriagada. Amém? Só essa leitura para a gente poder entender. Bom, qual era o propósito de Ana? A gente já sabe aqui que Ana, ela estava amargurada de alma. Ela fez um voto para o Senhor. Ela queria muito um filho. Queria ser mãe. Enquanto a outra esposa de Eucana tinha filho quase todo ano. E Ana não tinha. E cada vez que Penina tinha filho, mais ela atormentava a vida da Ana. Mais Ana ficava chateada. E Eucana, por isso que eu falo que nunca foi do agrado de Deus o homem ter duas esposas. É a mesma coisa que Jesus falou. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos agradar um e aborrecer o outro. E sempre vai ter isso. A Bíblia fala que Eucana amava mais Ana do que Penina. A Bíblia diz que ele amava Ana. E isso deixava Penina mais irritada para irritar Ana. Mas só que Ana não queria só o amor de Eucana. Ana queria filhos. Porque você sabe que uma mulher estéril, ela não era honrada. E quando a gente fala de filhos na Bíblia, por exemplo, a gente tem que levar para o lado da igreja. Toda mulher na Bíblia, praticamente todas elas, ela tem uma simbologia na igreja. Ana representa quem? A igreja hoje. Então, a igreja, ela não pode ser estéril. O que é uma igreja estéril? É uma igreja que não gera. Uma igreja que não gera filhos. Então, a igreja tem que se preocupar em gerar filhos. Em ter novos membros. De ter novas pessoas chegando. E a igreja precisa orar ao Senhor como Ana orou. Precisa pedir a Deus, Senhor, eu quero filhos. Me dê filhos, Senhor. Cada um de nós, como igreja, nós precisamos entristecer a nossa alma, amargurar a nossa alma e falar, Senhor, eu quero gerar. Eu não quero ser estéril a vida inteira. Então você sabe do que eu estou falando. A igreja, ela só é uma igreja feliz quando ela gera filhos, membros. Sim ou não? Porque, olha só, entra ano e sai ano, mesmos membros. Entra ano e sai ano, mesmas pessoas. O que a igreja fica? Apática. A igreja fica entristecida. A igreja fica morna. A motivação vai se esfriando. É verdade ou não? Eu tento o mais possível ser uma pessoa contagiante. Eu quero ser. E nada pode tirar e me abalar. Nada. Eu não deixo nada me abalar. Mas eu tenho que com Deus, né? Eu tenho que com Deus mostrar a minha indignação, não que eu estou revoltado com Deus, porque eu creio que é algo que depende de mim. Se você olhar na Bíblia, Ana só foi ter filho quando? Quando ela orou? Não, ela orou, mas o que fez ela ter filho não foi a oração. Sabia disso? Se você for ler o texto todo, quem lê a Bíblia vai entender. Se você for ler o texto todo, você vai ver que Ana, Deus só deu filho para Ana quando ela fez um propósito. Qual foi? Ela fez um voto. Ela fez um voto, ela fez um propósito. A Bíblia diz que quando ela fez uma oferta, lá se você for ler lá nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo,
A Bíblia fala que eles foram para Siló para sacrificar. Ela foi sacrificar com o marido dela. E quando chegou lá, fez um sacrifício. Uma oferta. Claramente fez uma oferta. Ela ofertou. Então o que eu quero dizer? A igreja tem que ofertar. Ofertar o quê? Sua disponibilidade, seu tempo, sua dedicação ao Senhor, seu serviço a Deus. A igreja não é composta só do pastor. A igreja é composta dos membros. Então Ana somos nós, essa mãe Ana, somos a igreja. A igreja é uma mãe que acolhe vários filhos. Nós precisamos acolher os filhos que vão ser gerados. Nós precisamos acolher os filhos que vão chegar. Nós precisamos acolher os filhos que vão vir. Está me entendendo a palavra que eu estou dizendo? Nós precisamos acolher os filhos que vão vir, mas nós precisamos gerar. Mas quando é que nós vamos gerar novos filhos? Quando é que nós vamos gerar novos membros? Quando é? Quando nós entrarmos no propósito. Quando nós subirmos e fizermos um voto. Então, continuando a leitura, para você entender a metáfora, que ela tem representação na palavra, olha o que a Bíblia fala, o versículo 11. Versículo 11, lê comigo aí, por favor, não deixa de ler, para você entender. Para você entender. E votou um voto. O que ela fez? Votou um voto. Ela fez um voto. Ela fez um voto. Esse negócio de voto, irmão, precisa ser feito. A gente precisa fazer voto. Fala, Senhor, por exemplo, nós tivemos aqui os 25 anos da igreja, não foi? E qual foi o propósito para o ano de 2025? Qual foi o propósito? O ano do renovo. O ano do renovo. É o ano que nós vamos renovar nossas forças como a águia renova as forças. Lembra disso que na festa nós falamos disso? E viemos falando disso um monte de tempo. Então nós vamos renovar. Então o que nós vamos renovar? Renovar nossos votos com Deus. Então, nós já começamos a fazer o evangelismo. Mas nós precisamos incrementar mais o evangelismo. Incrementar mais o evangelismo. E deixa eu te falar uma coisa que vai parecer assim, um pouco para muito difícil de entender, mas não vai ser difícil não. Porque que, olha só, teve 3 coisas que teve que acontecer para Ana ter um filho. Primeiro ela teve que sacrificar. Depois ela teve que fazer um voto. E depois ela teve que quê? Ter relacionamento com o marido. Entendeu? Porque como é que uma mulher vai ter filho sem relação com o marido? Então o que a igreja tem que ter com Jesus? Também um relacionamento de intimidade. No sentido metaforicamente falando, nós estamos falando dessa comunhão, desse relacionamento com Jesus. Obedecendo o que ele mandou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, não tem coisa melhor da gente ser ouvido por Jesus quando a gente cumpre o chamado dele, a vontade dele. Olha o que ele falou em João 15. Vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vocês só vão ser meus amigos, vocês só vão ter intimidade comigo, relacionamento comigo, se vocês fizerem o que eu vos mando. O que ele mandou? Dar fruto. E ele falou assim, ó, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Pede, mas se vocês estiverdes em mim, e se a minha palavra estiver em vós, aí vocês podem pedir o que quiser que vai ser feito. Então o que eu tenho que fazer como igreja? Eu tenho que me envolver com o Senhor. Assim como Ana, para ter Samuel, ela teve que ter um relacionamento. Então a primeira coisa que ela fez, ela sacrificou, isso está no capítulo 1. Depois você lê, que eu não vou ler aqui para a gente
não perder o fio da meada. Mas no capítulo 1 ainda, agora no versículo de número 11, a Bíblia diz, e votou um voto. Agora, lá na Bíblia, em Eclesiastes fala assim, se você fizer um voto com Deus, trata de cumprir. Acho que é provérbio. Trate de cumprir o propósito. Ah, eu fiz um voto. Quem já fez voto, não precisa me responder não, porque pode não ficar envergonhado. Quem já fez voto e ainda não cumpriu o voto que você fez? Não cumpriu, mas vai cumprir. Então, ela é mais corajosa. Eu falei para não falar, ela foi e falou. Então, porque ela vai cumprir. Sabe o propósito que a minha mãe falou que vai querer fazer? Ela falou, antes de eu morrer, eu quero contar o meu testemunho no podcast aí que você faz aí na internet. E eu falei, então vamos fazer essa semana. Nós já vamos fazer, eu vou fazer um podcast com a minha mãe. Tá? Ela quer fazer. Ela fez um propósito com Deus, eu quero contar meu testemunho para botar na internet. Eu falei, então vamos botar essa semana já. Não tem esse negócio de deixar para depois, não. Essa semana eu vou buscar ela, nós vamos fazer um podcast. Eu quero que todo mundo escute. E comente, e veja, vai ser maravilhoso. Ela vai contar o testemunho dela todo, desde quando ela era criança até... Não, tem umas 2 horas de podcast ou mais, só pode. Né? Vai ter história. Tem a história. Né? Então o que eu quero dizer para você? Se você fez um voto, irmão, e não cumpriu, trata de cumprir. Agora tem gente que fala assim, eu vou fazer um voto, a pessoa ganha uma indenização, né? Um dinheiro. Aí o voto que ele faz é de dar um culto e chama todos os irmãos para comer bolinho, bolo e guaraná. Aí faz um voto assim. Mas Ana fez um voto de dar para Deus aquilo que ela mais desejava. É isso que é voto, irmão. É você fazer um voto de entregar para Deus aquilo que você mais quer. Você já pensou isso? Sabe o que Deus fez com Ana? Além dela ter Samuel, ela teve mais quantos filhos? Quem sabe? Tem gente lendo a Bíblia pouca aí, pelo amor de Deus. Quantos filhos Ana teve depois que teve Samuel? 5. Tá? Então, Deus, quando você entrega uma coisa para Deus, Deus dá muito mais para você. Sim ou não? Entendeu? Quando você entrega algo para Deus, fala assim, Senhor, está aqui o meu sacrifício. Olha o voto que ela fez. Ela votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de me te lembrares da tua serva, e te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor, o darei por todos os dias da tua vida. Quer dizer, ela estava pedindo alguma coisa que ia dar para Deus depois. Viu que foto interessante? Ela estava falando, Senhor, eu quero algo que é para mim, mas eu quero para mim, mas eu vou dar para o Senhor. Se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Olha que coisa interessante. Você já fez um voto desse? De você pedir alguma coisa para você, mas chegou a benção, você, então toma aqui, Senhor do Senhor, não é meu mano. É tremendo isso aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Como mãe, a igreja é uma mãe. A gente tem que devolver para o Senhor. Então, olha o que a Bíblia fala. Ela fez um voto, pedindo um filho, que se o Senhor desse esse filho para ela ia entregar para o Senhor todos os dias da vida. Ela não queria ficar com Samuel um dia só. Ela queria dar para o Senhor. E disse, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque ele seria um homem santificado para o Senhor. E a Bíblia diz no versículo 12, e sucedeu que, perseverando em oração. Então, quer dizer, olha o que a Bíblia fala. Começou Ana orando, depois fez um voto e continuou a oração. Então, o que nós precisamos fazer? Oração. Precisamos votar e precisamos orar. Se você faz um voto e não ora, não adianta nada. Então, a igreja do Senhor
ela tem que ser uma igreja despertada. Irmãos, eu acredito, olha aqui para mim, eu acredito que vocês, nós que estamos aqui, podemos revolucionar esse lugar. Todos os grandes avivamentos começaram com pouca gente. Não tem esse negócio, tem pouca gente, estou desanimado. Meu pai do céu, meu irmão. Os grandes avivamentos no mundo começaram com poucas pessoas. Pessoas determinadas, pessoas com fé, pessoas com ousadia, pessoas com intrepidez, começaram com pessoas... Então, eu acho assim, para mim, eu gostaria que isso aqui tivesse superlotado. Eu gostaria, claro. Qual pastor que não gostaria que a igreja não tivesse cheia? Mas você acha que eu vou deixar de servir ao Senhor por causa disso? Então preste bem atenção que eu vou te falar. Olha o que a Bíblia fala. No capítulo 2. Agora pula o capítulo 2. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 18. 2:18 de 1 Samuel. Porém Samuel, aí Samuel já nasceu, ela já tinha entregue Samuel para Eli, o sacerdote. O Samuel estava sendo criado lá no templo. E no versículo 18 a Bíblia diz assim, ó. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, ainda sendo mancebo, vestido com um linho fino, ou vestido com é linho? Está na sua Bíblia? Linho fino. Ou um vestido fino. Eufóge fino. Alguma coisa assim. E aí Samuel ministrava. O que Samuel fazia? Ministrava. Ele era o quê? Ele era adulto? Não, era uma criança. Mas uma criança que ainda ministrava. Ele ministrava, irmão. Tem um versículo aqui que eu vou mostrar para você. Tá aquela polêmica aí na internet, sabe? Do missionário Miguel. Todo mundo sabe aí, né, que está acontecendo. Tem coisa que eu não gosto de entrar nesses méritos. Eu vou postando algumas coisas, mas eu vou vendo alguma coisa, eu vou deixando para lá, não quero comentar. Mas hoje calhou de eu falar porque Samuel ministrava, ainda era criança. Mas sabe o que Samuel ministrava? Ele ministrava sobre a supervisão de Eli. Samuel já ministrava, mas Eli estava tomando conta. Ele ministrava, mas Samuel estava supervisionando. Ele ministrava, mas Samuel estava ensinando. Aliás, o Eli estava ensinando. Então o que eu quero dizer para você? Não é proibido uma criança pregar, ministrar. Mas um adulto, uma mãe, um pai, um pastor, um sacerdote tem que estar tomando conta. Tem que estar ensinando, tem que estar corrigindo para essa criança não falar o que quer. Não falar o que quer. Porque senão vai ficar igual um papagaio. Ouve aqui e fala ali. Igual aquela palavra em inglês que ele falou. Que está todo mundo aí brincando com esse negócio. Mas por que ele falou aquilo? Porque ele ouviu o pastor dele falar. E o pastor dele, brincalhão, brincando no altar, falou essa palavra em inglês, of the king, não sei o que, não sei o que. E o que aconteceu? Ele falou a mesma coisa lá, brincando. E o que causou? O conselho tutelar proibiu ele de pregar. Porque não tem supervisão. Não tem alguém que tome conta. Sai pregando por aí, falando o que quer. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Samuel ministrava, mas sob a supervisão de Elias. Está na Bíblia. Eu gosto de ver criança pregando. Gosto de ver criança cantando. É maravilhoso, irmão. Quem não gosta de ver uma criança já pregando a palavra de Deus?
Quantos pastores hoje, eu não tive esse privilégio, mas quantos criados na igreja são pastores valorosos porque foram criados na igreja e pregavam desde criança? Mas só que isso é uma responsabilidade muito grande. Eu vou falar que eu via meu primo, não vou falar o nome dele, mas é um primo meu, que pequenininho, pregava que é uma maravilha, mas pregava muito, irmão. Pregava muito. Sabe o que ele está fazendo hoje? Fora da igreja. Porque o peso é grande, a responsabilidade é grande. Subir aqui no altar e começar a pregar, e começar a falar, e começar a apontar, e começar a denunciar, é um negócio sério. Não é fácil, não. A Bíblia diz que Samuel ministrava. Está escrito aqui ou não está? Versículo 18. Perante o Senhor, sendo ele ainda mancebo, vestido com um linho fino. E sua mãe lhe fazia o quê? Uma túnica pequena, de ano a ano em ano, e lhe trazia. Então o que acontece? A mãe de Samuel provavelmente só via Samuel uma vez por ano. A entender isso aqui, não estou dizendo que foi isso. Mas dava para entender que ela, enquanto Samuel estava lá no templo, lá sendo cuidado, ensinado a ser profeta e sacerdote, Ana fazia uma túnica. E ela tinha que fazer uma túnica todo ano, porque o Samuel crescia. E cada ano ela tinha que fazer uma túnica maior. O que eu entendo com isso? Que fazer túnica maior significa responsabilidade maiores. Quanto mais a pessoa cresce, mais compromisso ele tem. Quanto mais a pessoa cresce, mais responsabilidade ele tem. Entendeu? Então, não adianta, porque uma pessoa com certa idade, é igual aí essa questão aí da maioridade penal, por exemplo. Um garoto aí de 16 anos pode votar. 16 anos pode fazer um monte de coisa. Mas não pode ser preso. Se roubar, se matar alguém, não pode. Se assaltar, se traficar, não pode. Ele pode fazer um monte de coisa, mas 16 anos pode fazer, não pode. E aí, irmão? Então, quanto mais a pessoa vai crescendo, mais responsabilidade ele vai tendo. Então, está na Bíblia aqui, ó. Ana fazia uma túnica pequena todo ano. E significa que todo ano ela tinha que fazer uma túnica maior, porque Samuel ia crescendo. E quando a pessoa vai crescendo a responsabilidade. Você está me entendendo? Então nós precisamos entender que quanto mais nós vamos crescendo, é por isso que a nossa igreja é uma igreja madura. A gente não fica com meninice aqui. Se você vê uma igreja, poxa, a igreja ali, pastor, tem 3 anos, 5 anos, está lotada. Aquele pastor é uma bênção. Quantos anos aquele pastor tem de ministério? Só tem 1 ano, só tem 3 anos. Está explicado, irmão. Ele vai aceitando tudo. Mas quando a gente vai amadurecendo, nós vamos aprender a fazer uma coisa, filtro. Você sabe fazer filtro? Sabe filtrar as coisas? Vai lá para a internet e vê uma mensagem de um pastor maduro e vê a mensagem de um pastor que está começando agora e você vai ver a baita da diferença na maneira dele falar e de ministrar a igreja. Vai lá ver. Então, como já no quartel, né, Rita, a gente tinha aquela frase. Não é? O que é cargo, né? O tempo de casa, né? Como é que é? Não, é quando a pessoa tem bastante tempo, né? De caserna, né? Mesmo ele sendo soldado, ele é mais velho do que o soldado que está chegando agora. Entendeu?
Antiguidade é posto. Nessa palavra? Antiguidade é posto. Essa palavra, eu estava tentando lembrar. Antiguidade é posto. Então, o cara é soldado, mas é um soldado que está começando. O outro é soldado, mas é um soldado que está um tempão lá. É ou não é, irmão? Quem é que tem que prestar continência para quem? Quem está chegando, ué. Essa aqui é a grande verdade. Tudo novinho. Eu cheguei, você viu o quartel? Eu cheguei quartel. Aí chegou um garotão, tenente. Vai aprender com a gente. Mas só que eles fizeram um curso e passaram por um caminho que a gente não passou. Nós passamos por um caminho de ralação, eles passaram por um caminho diferente. Essa aqui é a grande verdade. Mas a antiguidade é posta. Então, vamos continuar aqui o texto. Versículo de número 20, diz a Bíblia. E Eli abençoava Elcana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Significa que o profeta, o sacerdote Eli, abençoou Ana e Elcana, e Ana teve mais filhos. Então, gente, para terminar, eu quero dizer o seguinte, para a gente encerrar aqui, que isso aqui é muito, se a gente for tirar coisa aqui, tem muita coisa. Quero dizer uma coisa. Nós, como igreja, precisamos gerar, sim ou não? Precisamos gerar. E gerar dói, irmão. Toda mulher que tiver filhos aqui, né? Uma das coisas que eu odeio sentir dor, né? E homem para dor é um problema, né? A maioria. Eu, por exemplo, sou fraco para dor. Mas as mulheres sentem dor, sentiram dor muito mais do que a gente. E gerar dói. Gerar dói. Então, quero dizer o seguinte, que para a gente gerar novos filhos aqui, nós vamos ter que sentir dor, nós vamos ter que gemer um pouco, nós vamos ter que chorar um pouco, nós vamos ter que orar mais, nós vamos ter que fazer voto com Deus, nós vamos ter que falar: Senhor, eu quero profetizar sobre essas cadeiras novos membros, Samuéis aqui. Irmãos, a Bíblia diz que Samuel foi um sacerdote e foi um profeta. Foi Samuel que ungiu Davi. Sabia disso? Samuel que ungiu Davi lá na casa de Jessé. Samuel tem um papel profético na Bíblia. O fato de Ana pedir um filho, Ana precisava de um filho, mas Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote. Então, eu, por exemplo, tudo que eu peço a Deus, eu peço com propósito para Deus mesmo. Eu falo isso com Deus: Senhor, eu estava sem carro esses dias, né? O carro vai acabando, a gente não vai fazer a manutenção, trabalha com o carro, infelizmente, é meu instrumento de trabalho, de vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, sirvo a igreja com o meu carro. E aí eu falei: Senhor, eu preciso de mais um carro. Eu preciso de um carro bem mais novo, né? E eu creio que eu vou ter um carro novo em nome de Jesus, né? Eu creio e estou pedindo a Deus, Deus vai me dar. Eu nunca tive um carro zero, eu quero pedir a Deus um carro, quero um carro zero. E essa semana, ontem, foi sábado, né? Adquiri outro carro. Usadinho, irmão, mas suadinho também. Graças a Deus. Só que é o seguinte, sabe para quem que é esse carro? É para o Senhor. É para servir a Deus. A gente praticamente não faz nada para a gente mesmo com aquilo que Deus dá para a gente. Eu entrego de volta para o Senhor. O Senhor dá para mim, eu dou para Ele. Eu dou para mim, o Senhor deu para mim, eu dou para Ele. Toma, Senhor, tudo que é meu é teu. Então, creio que é isso que nós precisamos fazer. Entregar de volta para Deus aquilo que a gente pediu para Ele. Amém? Entendeu essa palavra? Ana entregou para Deus o que Deus deu para ela.
A gente tem que ter esse propósito. Amém ou não? Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns mais uma vez todas as mães. E que o Espírito Santo fale no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Semana que vem a gente continua.